Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aqui junto comigo, refletindo na palavra de Deus. Glória a Deus por você estar aqui comigo. Glória a Deus. Né? Se você está aqui não é por acaso, é porque Deus chamou você para ouvir o que nós vamos conversar. Sim, e quero fazer um pedido a você. Quero fazer um pedido para que você compartilhe esse texto, esse vídeo, para que você curta, comente, se inscreva no canal. Sim, comente, coloque um comentário acerca da reflexão, um amém, alguma coisa. A ferramenta, o YouTube, ele precisa entender que é relevante para entregar para mais pessoas, senão não entrega. Só fica entre nós. E a gente quer que a palavra do Senhor percorra pelo mundo. A internet, ela tem essa formidável possibilidade de correr pelo mundo. Glória a Deus por isso. Hoje o texto que vai nortear, na realidade é um texto maior. Eu coloquei até na capa só um versículo, mas avança mais um pouquinho, mas a base é esse versículo que está no livro de Números, capítulo 14, versículo 18. Pausa o vídeo e pega a sua Bíblia para acompanharmos juntos. Então, diz o seguinte a palavra de Deus, no versículo 18 do capítulo 14. O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. Não inocenta o culpado. Continuando esse versículo, diz: e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Nesse caso, né, nessa situação em que Deus conversa com Moisés aqui no povo do Egito, é aquele caso onde Moisés encaminha os 12 espias para conhecerem a terra de Canaã e trazer notícias para o povo de Israel, né? E quando eles voltaram, 10 deles voltaram desanimados, completamente sem fé de que eles poderiam ter aquela terra, porque ainda tinham povos ali, alguns deles eram gigantes, cidades fortificadas, né? Então, assim, eles vieram com medo, dizendo: isso é um absurdo, a gente nunca vai alcançar aquilo. E querendo ou não, eles diziam que a gente vai ficar nesse deserto mesmo a vida toda. Ou então começaram a falar novamente, era melhor ter ficado no Egito. Então, aquelas reclamações que Moisés está ouvindo desde que eles saíram da terra do Egito. Né? Então, a gente vê que a reclamação é algo que faz com que a gente fique cego para o que Deus tem para nós e fique cego para o que Deus já fez por nós, né? Nessa época, Deus tinha realizado as 10 pragas no Egito e esse povo viu. O Senhor tinha protegido eles quando eles estavam saindo da terra do Egito com a coluna de fogo, a coluna de nuvem ali para que os soldados não os alcançassem. Tinha entortado as rodas, né, daquelas bigas, eu não sei, daqueles carrinhos que os cavalos levam os soldados, né? Tinha entortado as rodas para que os soldados não conseguissem avançar com rapidez. Abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. Fecharam o Mar Vermelho e mataram todos os soldados egípcios. Chegou lá, tirou, fez a água ficar doce, saiu a água da pedra, caiu o pão do céu. O Senhor mandou carne com as codornizes. Aí eles vão
vão conhecer uma terra que existem dificuldades a serem vencidas, porque a vida da gente é uma dificuldade atrás da outra que a gente tem que vencer. Isso é até hoje. Todos nós temos gigantes para vencer, temos cidades fortificadas para ultrapassar. Isso até hoje. Mas ao invés deles lembrarem o que Deus tinha feito por eles até ali, eles escolheram reclamar e entender que eles não conseguiriam aquilo. Josué e Caleb foram os únicos que, com fé, falaram com eles: não pensem assim. Nós vamos vencer, porque Deus está conosco. Quem são essas pessoas? Quem são esses muros? Que muros são esses? Que pessoas são essas? Independente do tamanho dessas pessoas, Deus é maior. O nosso Deus abriu o mar vermelho, o nosso Deus nos dá pão todo dia. Entendo, imagino que ele tenha dito isso, tenha falado isso, ele, Josué e Caleb. Mas as pessoas escolheram olhar para a dificuldade do que olhar para Deus. Isso é uma escolha. Quando você escolhe olhar para o seu problema e não olhar para Deus, você escolhe retroceder. Porque você retrocede. Porque você para de olhar para a sua vida como um todo, né? Muitas vezes a gente tem algum problema dentro da nossa casa, alguma situação assim difícil, e a gente fica olhando só para aquele problema. Esquece todas as outras coisas que acontecem na nossa casa. Esquece tudo e fica focado naquele problema, como se nada mais tivesse valor. E não é assim. Aí o que acontece conosco quando acontece isso? A gente foca no problema. Nós retrocedemos, ficamos um dia triste, a vida perde o sentido, nada tem graça, ficamos impacientes. E aí? E todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós e as que Ele derrama a todo momento. Por isso que nós temos que ter um pensamento de sempre nos lembrar do que Deus faz e fez por nós. Nós temos que ter essa disciplina. Deus fez isso por nós, nos tirou daquele lugar, nos deu aquele livramento, nos curou, nos dá tudo que nós precisamos para viver, nos levou para o trabalho, nos trouxe para casa. Tudo isso é milagre de Deus. Não é porque você pegou o ônibus no ponto e ele veio para cá. Não é porque você pegou o seu carro e chegou em casa, não. Deus te livrou de muita coisa. Deus nos livra de muita coisa em todos os lugares. Sabe? Então, quando eu vejo esse texto, o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. O Senhor é tardio em irar-se, mas ele se ira. Ele é tardio, ele tem paciência e misericórdia conosco, mas ele se ira. Ele se ira. Ele perdoa a transgressão. Ele perdoa o pecado, mas não inocenta. Ou seja, a gente faz algo, a gente tem as consequências. Sim. Você conhece o Evangelho, você lê a palavra de Deus, você participa de ministérios, você serve ao Senhor, mas fez uma coisa errada. Não teve fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sabemos. Mas cometeu um ato pecaminoso, você desobedeceu ao Senhor, vai ter consequência, fato, vai ter consequência. Vai ter consequência. E às vezes as consequências são duras. Algumas das consequências a gente não consegue nem reverter. Sim, por conta do pecado. Por conta do pecado, as consequências vêm. Sabe, aí o Senhor respondeu assim a Moisés, aqui ó, no versículo 20. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor,
Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Olha a consequência. Gente, eles saíram do Egito com a promessa que Deus fez a Abraão da terra prometida. E essa geração, a consequência dessa geração foi peregrinar 40 anos no deserto até todos morrerem no deserto. Os seus filhos viram, mas eles não, né? Eles não. Olha as consequências da iniquidade, da falta de fé. Olha as consequências do pecado. Sabe? Deus perdoou eles. Não faltou o maná, não faltou a água durante esses 40 anos. Não faltou nada para eles. Mas eles não tiveram mais acesso à terra prometida. Eles morreram no deserto. Então, a gente pode até perder bênçãos por conta da nossa falta de fé, da nossa desobediência. A gente pode perder bênçãos, sim. Às vezes a gente ouve assim, o que é seu está guardado, o que é seu vai chegar até você. Sim, é verdade. Mas se não tivermos sabedoria, a gente pode perder. A gente pode não estar atento e perder uma oportunidade. E perder uma oportunidade, sabe? Acontece. A gente tem que ficar atento. A gente tem que honrar tudo que Deus nos dá. Honrar, agradecer, se dedicar. Porque Deus, a gente tem que entender, de Deus a gente não zomba. De Deus a gente não zomba, sabe? Deus nos deu a nossa casa, aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos deu o nosso trabalho, aleluia. Deus nos deu a nossa família, aleluia. Sabe, Deus nos deu a vida eterna, aleluia. Irmãos, irmãs, que nós fiquemos atentos para não reclamarmos, para não olharmos somente o problema, mas para podermos olhar para Deus e para tudo que Ele já fez em nossa vida, todos os mares que Ele já abriu, todas as cidades de Jericó, todos os muros que já caíram pela fé. Amém? Amém, irmãos? Sabe? Que sejamos gratos, Senhor. Eu estou me adaptando a agradecer pelo problema. Eu, Michele, estou assim. Quando acontece uma situação, eu falo muito obrigada, Deus, por esse problema, porque está me fortalecendo. Alguns eu identifico que são consequências. Outros, eu não sei o motivo. Acredito que seja Deus me forjando, né? E também outros, é o inimigo querendo me distrair, né? Então a gente tem que estar ligado, né? Nós temos que saber que existe uma guerra espiritual acontecendo e que é a nossa cabeça que o inimigo quer, porque ele não quer que a gente entre na terra prometida. Não quer. Ele não vai entrar, ele é condenado. Ele já é condenado, derrotado. Nós não. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Remidos. Mas a nossa salvação depende de nós. Depende do nosso comportamento, da nossa obediência aos estatutos e mandamentos do Senhor. Depende da nossa busca pela santidade. Sim, é condicional. Está lá em Gálatas. Se você vê Gálatas 5, as obras da carne. Quem faz aquilo que está lá não vai para o reino de Deus. Não entra, porque o pecado não vai entrar no céu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? E a gente se vê na outra reflexão. Até lá, tchau, tchau!